Seguindo essa ideia de apresentação, vou apresentar o instrumento, no caso o violão. Tem a guitarra ali, mas vou apresentar o violão. A composição do violão e por que é importante saber disso. A contagem das cordas, a partir de qual direção você inicia, até mesmo que quando você for fazer um solo e quando você for estudar formação de escalas, intervalos, você precisa conhecer o instrumento. Então, o instrumento de cordas, composto por... Isso vale tanto para guitarra quanto para violão, tá? Tarraxas, um jogo de tarraxas que você vai fazer afinação, que é o tensionamento das cordas. Essas tarraxas, elas estão presas numa ponte ou num cavalete. Violão, cavalete, né? Mas também tem cavalete em guitarra. Usa-se tanto ponte quanto cavalete. Então tem um jogo de tarraxas para fazer a afinação, tensionamento das cordas. Depois você tem essa primeira peça branca, que normalmente é feita em osso, viu? Em osso de animal. Tem lugar que é de plástico, mas é em osso. Chama-se pestana. Grava isso. Por que você faz acordes com o primeiro dedo prendendo todas as casas? É porque você está transferindo essa pestana daqui para cá. É como se eu dissesse que o violão começa aqui, mas começa aqui se eu tocasse as cordas vazias, sem pressionar. Se eu coloco uma pestana na primeira casa, o violão começa aqui. Se eu coloco uma pestana aqui, então as minhas notas começam a partir daqui. Tá beleza? Então grava, isso aqui é a pestana. O braço do violão composto por casas que são separadas por trastes. Essa peça metálica que separam as casas do braço do violão, que vai fundamentar os intervalos, tons e semitons. Por isso que é necessário ter o traste. Quanto mais você vem para frente, mais agudo vai ficar o som. O corpo do violão, no caso do violão, todo mundo conhece o corpo do violão. Essa é a caixa acústica. E lembrando um detalhe que ninguém presta atenção, é que dentro dessa caixa acústica existe pares de madeiras distribuídas para tornar o som, para caracterizar o timbre do violão, o som do violão. Existem violões para MPB, para rock, violão acústico, violão para N coisas, mas ele também tem a sua violão folk, por exemplo, para a galera que toca folk. Então ele tem as suas, provavelmente ele tem características internas, nem todos, né? Mas basicamente tem. Então nunca deixar bater, nunca deixar cair, nunca deixar empenar a tampa, porque ela altera o timbre do violão. Deixar sempre o violão, nunca deixar o violão escorado com o braço na parede, deixar sempre o violão deitado. Mas cuidado para não deixar deitado no sofá, porque alguém vem e senta, igual já quebraram meus violões. Por que é importante saber disso? Porque se você tocar o violão aqui em cima da entrada do som, ele tem um som. Se você tocar ele aqui, ó, a mesma nota tem outro som. Se você tocar aqui perto da ponte, você tem outro som. É a captação do som e a amplificação está no corpo do violão. Então, toma cuidado. Então, revisando: tarraxas, braço, pestana, trastes, que são essas barras de ferro. Normalmente são barras metálicas que dividem as casas, o corpo, o cavalete ou a ponte do violão. No próximo vídeo tem vamos falar das cordas e também dos intervalos. Tá beleza? Cordas e intervalos, e a gente conclui o primeiro roteiro de estudo.